Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, hoje aqui nos estúdios recebendo o diretor Luiz Rodrigues e o roteirista, podemos falar assim, ator, roteirista, o Cadu Viter. Igual o Twitter, só que sem o T. Tá bom. Eles que estão falando sobre a peça Canções para Amores Líquidos, a partir do dia 1º de setembro, na CIA da Revista, aqui na cidade de São Paulo. Agora eu queria que vocês falassem sobre a questão técnica mesmo do espetáculo, né? Que é importante falar do elenco, da iluminação, falar do figurino, do cenário, porque é uma produção, né? É uma imensa produção, e eu gosto sempre de destacar isso, porque o espectador que vai ao teatro, que vê tudo bonito, que vê um belo espetáculo, às vezes ele não se depara com o que acontece até chegar ali. Né? Uhum. Qual foi esse trabalho todo, essa pré-produção, essa questão. Então, gostaria que vocês trouxessem isso aqui para o nosso ouvinte. Boa. De fato, é um trabalho imenso por trás, assim. Eu até digo que como a gente estava dizendo anteriormente, a ideia é nossa, minha, do Cadu, a gente foi desenvolvendo isso. Mas para tornar isso possível, é uma equipe tão grande, isso ganhou um tamanho tão grande que a gente nem esperava, né? Hoje, pelo menos a última vez que eu contei, tinham mais de 20 pessoas envolvidas, direta e indiretamente nesse trabalho. Então, vou tentar mais ou menos contemplar todo mundo, assim. Temos uma equipe de 3 diretores, né? Eu estou fazendo a parte de direção geral, Sandro Sabas a parte de direção musical e a Carolina Martins, que faz a preparação corporal, direção de movimento. A Vanessa Rodrigues, que além de stand-in, atriz substituta no espetáculo, é assistente de direção. Temos aí uma equipe de 2 dramaturgos, que é o Alexandre Martins e o Sérgio Virgílio. O Vitor Hugo Valois, que fez a supervisão da dramaturgia, o Cadu, que cuidou do roteiro original. São hoje 6 atores no elenco. Vou tentar lembrar de todos aqui. Então, Cadu Viter, Leandro Alves, Tiago Valente, Letícia Chioqueta. Desculpa a pronúncia. Então, Letícia Chioqueta, Marcela Guibo e Beatriz Amado. Então, são 6, 3 homens, 3 mulheres no elenco. Nós temos uma banda também que compõe o nosso espetáculo, uma banda Gabriel Bergoc, Dario Rico, Augusto Giroto, Daniel Conte. Então as músicas são performadas ao vivo. Os arranjos são todos nossos, então tem todo um trabalho de arranjo também. Exato, arranjos originais para o espetáculo, pensados a partir da dramaturgia. A gente tem o Chris The Red, que cuida de toda a nossa parte de design gráfico e comunicação. João Paulo e o Leandro Oliveira, que fizeram cenário, e o Leandro, que é assistente de figurino, que está ajudando a gente também. Cenário que a gente monta, os atores montam também, porque a gente pega, né? A gente que faz, a gente chega e prepara tudo, né? Então a peça começa muito antes mesmo, como você falou, né? A gente tem que chegar antes não só para se aquecer, mas para arrumar todo esse lugar aí. Quem mais tem? Nossa, é uma equipe grande. Questão da iluminação. A iluminação, Rodrigo Matos? Rodrigo Oliveira, eu vou esquecer o sobrenome dele agora. Mas o Rodrigo, que chegou agora na nossa equipe de iluminação, a Iesca cuidando da parte de design de som. Então é uma equipe realmente grande, é muita gente aí para administrar, tomar conta e cuidar para deixar o espetáculo incrível para quem estiver assistindo. Bacana. E a gente tentou colocar essa liquidez em tudo, né? No cenário, enfim, todas as coisas que a gente usa ali, de alguma forma, não liquidez literal, né? Mas essa coisa da praticidade, do vazio que a própria liquidez dá, porque de certa forma se a gente responde só ao impulso, a gente acaba não preenchendo tudo que precisava, é só momentâneo, né? Exatamente. Acaba criando esse vazio mesmo, que hoje o ser humano a gente percebe muito isso, né? Isso é colocado muito hoje, até essa relação nas redes sociais e tudo, que embora todo mundo conectado, embora todo mundo tenha milhões de amigos, milhões de likes, milhões de visualizações e tudo, mas todo mundo sente-se sozinho, vazio, né? Falta alguma coisa, né?
De fato. De fato, a gente tá ao mesmo tempo com muita gente e sem ninguém, né? Às vezes o Luiz fala, eu me sinto sozinho aqui, porque assim, eu sou assistente de produção e eu ocupei essa função porque ele estava sobrecarregado mesmo. A Luciana Marcon também ajudou um pouco. Mas é isso, né? A gente vive um momento também que agora é uma nova corrente que chama hipermodernidade, onde não existe uma separação entre trabalho, lazer, vida religiosa, vida pessoal, Então a gente faz milhares de coisas e o tempo todo a gente está fazendo todas elas, né? E nessa hipermodernidade que mistura tudo, que é para além do tempo líquido do Bauman, quer dizer, a gente já passou o tempo líquido do Bauman. A gente já está no segundo passo dele, num outro estágio, né? As pessoas todas envolvidas, elas fazem 300 coisas, não fazem só essa. Então, isso também é uma questão que a gente vive no próprio espetáculo, né? A liquidez também está no nosso modo de tentar fazer ele o melhor possível dentro desse universo que a gente está trazendo para debater. Bacana. Bem, agora vamos falar uma questão que eu sempre gosto de abrir espaço, né, que é fundamental para o teatro e para a cultura. E essa produção que você colocou, né, que mais de 20 pessoas envolvidas, Isso. Como é que é a questão do apoio cultural? Vocês têm apoio cultural? Como é que está? Boa. Estamos querendo, você que está ouvindo a Rádio Baruch neste momento. E quiser nos apoiar, porque é isso, a gente vem, como eu disse, a gente está trabalhando há 4 anos nesse projeto e a nossa produção ela é completamente independente. Quando eu digo que ela é completamente independente é porque a gente não tem apoio privado, apoio público, a gente está sem lei de incentivo, a gente está sem qualquer tipo de apoio financeiro, de qualquer tipo. Então a gente que se apoia, a gente está no momento mais unido nesse ponto, assim. Todo mundo que está nesse projeto está trabalhando por amor ao projeto, porque acredita que ele é fundamental e que a gente precisa falar disso. A gente resolveu fazer, foi isso, né? A gente não ficou naquela posição de criticar quem recebe sempre, as mesmas pessoas. Tudo bem, é isso que acontece, ok. A gente não vai receber então. A gente também não consegue, porque agora houve, nos últimos 2, 3 anos, a gente teve um corte imenso na cultura, então não tem grandes apoios, né? Se a gente não tiver uma lei aprovada. Aí a gente falou, vamos fazer, não vamos nem gastar energia com essas coisas mais e vamos fazer. E aí a gente fez, a gente mesmo banca alguma coisa, inclusive. Fora o nosso transporte, a alimentação e o tempo, a gente literalmente banca alguma coisa, principalmente a gente. Acho que vale dizer ainda que a gente teve algum apoio financeiro de crowdfunding, que hoje é o que está mantendo as pequenas produções, né? Então esse apoio... Financiamento coletivo. Financiamento coletivo. Colaboradores, né? Tipo a Terezinha, que é uma querida. Enfim, tem gente que dá dinheiro pra gente também. Não é que dá dinheiro, né? É alguma colaboração, assim, e esse financiamento coletivo deixou com que a gente avançasse em alguns lugares, como confecção de cenário, mas todo o restante é a gente se bancando, né? Acho que a gente está num momento muito complicado de se fazer cultura no país. Muito complicado mesmo. A gente está numa guinada aí onde, independentemente da gente falar de crise, não falar de crise, a gente sabe que a primeira parte que vai sofrer é a parte da cultura, é a educação, que vai sendo deixada de lado, né? Então a gente está num momento difícil de se fazer. O que a gente falou, a gente não pode deixar que esse momento difícil nos impeça de falar do que a gente precisa falar aqui. E aí a gente se apoiou, olhamos uns nos olhos dos outros nesse grupo e falamos, vamos fazer? Vamos fazer essa primeira temporada e ver onde a gente vai. Você falou da dificuldade. Inclusive, vocês querem água? Eu tô bem, obrigado. Você falou, inclusive, da questão de se fazer cultura, que está cada vez mais difícil no nosso país. E é incrível como não existe uma sensibilidade por parte do poder público, né, e de todo mundo, de toda a sociedade, que a gente não vai mudar a coletividade sem educação e cultura. Uhum. É incrível como a gente não percebe que só através da educação e da cultura você consegue uma sociedade melhor. Até a questão da área da saúde, que é fundamental, mas para você ter uma boa saúde, você precisa ter uma boa educação para entender o que é ter uma boa saúde, né? Mas uma boa educação implica, não é investimento, né? Mas implica num povo mais consciente, que vai exigir mais, que vai modificar o seu modo de agir politicamente, né? Quando eu falo politicamente, não é só pelo voto, mas é um modo de se relacionar com o poder público, né? E com as coisas públicas, né? O grande defeito nosso é a gente fala, quando a gente chama de alguma coisa de pública, a gente acha que é do poder público, mas quando é público, é nosso, né? E a gente não lida com as coisas como nossa, né? E a educação pública é nossa, só que a gente acha que é do governo. Então a gente também não defende um professor que ganha tão pouco, né?
Um policial também, eu junto na educação e na cultura, o policial também, que se arrisca todo dia e ganha tão mal, né? E aí a gente só aponta aquele que foi corrupto, né? Mas, poxa vida, diariamente ele está lá se colocando em risco para poder defender o que ele acredita, né? O professor também se coloca em risco. A gente tem muitas escolas que já conheci, já andei. A gente mesmo participou de alguns projetos do governo do estado de São Paulo, onde a gente encontra situações de muito risco, mas a gente está lá porque acredita na transformação que a educação pode proporcionar, né? Não existe mesmo outra saída, mas a gente congelou exatamente a educação por conta disso tudo, né? Porque assim a gente não investe mais nisso e a gente cria mais problema para a gente resolver e não evolui enquanto país, né? Exatamente.